versículo 3, melhor dizendo, versículo 3, capítulo 3, versículo 30, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem pode repetir isso aí? Em voz alta, todo mundo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Se coloque de pé, todo mundo, vamos orar, Pai. Senhor, meu Deus querido, Deus santo, Deus amado, Deus todo-poderoso, meu Deus, estou aqui, Senhor, na tua casa nesta noite, ó Deus, para fazer menção da tua palavra nesta noite. Meu Deus querido, Pai santo e poderoso, meu Pai, eu creio que o Senhor já falou aqui nesta noite, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor já falou aqui nesta noite, meu Pai, seja pela oportunidade, meu Deus, seja pelo louvor, mas eu creio que o Senhor já falou aqui nesta noite. Meu Deus, e aqui a tua palavra também que vai ser pregada aqui nesta noite. Meu Pai querido, como diz aqui o texto aqui, o texto que eu li aqui nesta noite. Meu Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça nesta noite. Pai querido, toma a direção aqui, Senhor, nesta noite aqui. Meu Pai, da tua palavra. Meu Pai, como costumeiramente eu te peço que o Senhor comece, meu Pai, a acampar anjo ao redor desta igreja. Acampar anjo com espada de fogo, meu Pai, ao redor dessa igreja. Meu Pai, se algum demônio atrevido se ousar nesta noite, meu Pai, chegar aqui neste lugar, ele vai ser queimado pelo poder da tua glória, porque a glória do Senhor está sobre este lugar para nos envolver, em nome de Jesus Cristo. Sente a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Querida e amada igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos diante de um texto o qual o profeta João Batista ele mencionou. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse texto, eu quero fazer uma introdução acerca da vida de João Batista. Quem era João Batista? João Batista, ele era filho de Isabel, e ele era filho do sacerdote Zacarias. A Bíblia vai nos dizer que Isabel, ela era estéril, ela não podia dar filho. E a Bíblia vai nos dizer que um certo dia o sacerdote ali Zacarias, ele entra no templo para fazer ali, queimar o incenso diante do Senhor. E a Bíblia fala que o anjo ali, Gabriel, aparece para ele. E ali ele fica com temor. E a Bíblia vai nos dizer que ali Zacarias, que o anjo, melhor dizendo, fala com Zacarias: Zacarias, não tema, porque o Senhor ouviu a tua oração. Diga para o irmão que está do seu lado: o Senhor ouviu a tua oração. E a Bíblia vai nos dizer que ali Zacarias fica mudo. E a Bíblia vai nos dizer que Zacarias sai ali do templo, e as pessoas começam a entender que estavam ali esperando Zacarias ali, entender que ele tinha tido uma visão. E o anjo falou com ele que ele só iria voltar a fala dele quando tudo se concretizasse. Quando tudo se concretizasse, porque ele tinha duvidado do que o anjo tinha falado. E a Bíblia ali vai nos dizer que Isabel engravida. E esse mesmo anjo, Gabriel, que apareceu ali para Zacarias, aparece também para Maria, depois de 6 meses. Por quê? Porque Isabel era prima de Maria. E a Bíblia vai nos dizer que quando Maria chega diante de Isabel e sauda Isabel, a Bíblia vai nos dizer que ali os 2 bebês que estavam ali na barriga começam a saltar e começam a ser cheios ali do Espírito Santo.
já se cumprido do que o anjo tinha dito ali com Zacarias, que o menino seria grande diante do Senhor e que desde pequeno ele seria cheio do Espírito Santo de Deus. E podemos ver que João Batista, ele cresce diante de um milagre, ele cresce diante de um propósito de Deus, porque a sua mãe era estéril, mas Deus tinha propósito na vida de João Batista, porque ele iria abrir o caminho do Senhor, ele abriu o caminho para Jesus chegar e anunciar o reino do céu. Quem pode dar glória a Deus? E a Bíblia vai nos dizer que João Batista, ele ali cresce, e você vai ver em Mateus capítulo 3, que ele começa a pregar o Evangelho ali em Jerusalém e na Judéia. Ele começa a pregar o Evangelho e anunciar, e a Bíblia vai nos dizer que todas aquelas pessoas, aquela redondeza ali de Jerusalém e da Judéia, vinha assim ouvir João pregar e ser batizado por ele ali no Jordão, porque ele pregava uma palavra de arrependimento, ele pregava uma palavra para que as pessoas chegassem ali, ter conhecimento que o reino do céu estava próximo. Quem pode dar glória a Deus? E a Bíblia vai nos dizer que um certo dia estava ali João pregando ali no Rio Jordão e batizando, e Jesus veio até ele para ser batizado por João Batista. E a Bíblia vai nos dizer que ali, Jesus chegando até a João, João começa a falar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Eu batizo com água, mas esse vão batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Que pode dar glória a Deus? Agora aqui, entrando nesse texto, esse texto qual nós lemos, João Batista falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa fala de João Batista está dentro de um contexto onde o seu discípulo veio para João. Se você for ler aqui no versículo 26, fala assim: e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. Olha que os discípulos de João Batista foi até João Batista falar: aquele a quem tu testemunhaste lá no batismo, que você batizou, que você deu testemunho dele, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele tinha o pecado do mundo, está lá batizando, e todas as pessoas vão até ele. Meu irmão, se você for entender essa fala aqui dos discípulos, era como se o discípulo estivesse falando assim: ó, João, aquele que você testemunhou lá, ele está batizando, e as pessoas estão vindo tudo para ele. É como se o discípulo tivesse assim, ó, as pessoas estão indo tudo para ele, vai tomar seu lugar, porque João Batista era conhecido toda aquela população ali de Jerusalém, da Judéia, todo mundo ia até ele. Mas a Bíblia vai nos dizer o quê? Que João Batista chega para eles: eu bem falei, eu bem falei com vocês que eu não sou Cristo, mas ele viria, e o noivo e a noiva se alegra em ver o noivo. E meus irmãos, do jeito que ali o discípulo falou, é como se eles queriam até que João se entristecesse, de falar: e agora como é que vai ser? Aleluia, como é que vai ser? Ele vai tomar? Não, mas ele já sabia que ele viria para preparar o lugar para Jesus. Irmão, não tem
toma lugar de ninguém. Tem lugar para todo mundo. A Bíblia fala que a seara é grande, mas pouco. A seara é grande, é pouco cefeiro. Tem pregador na internet que não quer falar de outro pregador porque acha, não, vai tomar meu lugar. Meu irmão, se o pregador pregar 3 noites consecutivas, ele está todo quebrado, ele não aguenta mais nada. Ninguém pode chegar e dominar tudo, não. Deus tem que levantar mais, porque a seara é grande. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. E ali João chega e fala isso. João fala com ele. Glória a Deus. Eu bem falei com vocês que eu não sou Cristo, mas que ele viria. E esse versículo, o qual nós lemos, olha o que João fala: importa é que ele cresça e que eu diminua. Esse é o sentimento do homem de Deus. Esse é o sentimento do homem de Deus. É se humilhar, não é se exaltar, mas é se humilhar. Porque o que se humilha, Deus se exalta. E o que se exalta, Deus humilha. E outra coisa, João, quando vê ali os discípulos testemunhar, ele está batizando e todos vindo até ele. Olha que nem era Jesus quem batizava. Você não vai ver na Bíblia, em momento nenhum, Jesus batizando ninguém. Quem batizava era os discípulos. Mas o que? João ficou alegre por saber que ali Jesus estava ali, e que as pessoas vinham para ele, que Jesus estava sendo usado. E nesta noite eu quero te dizer: se alegre quando você vê Deus usar o seu irmão. Se alegre quando você vê Deus usar. Se alegre porque hoje tem muitos matadores de profeta que estão se levantando na igreja. Não pode ver Deus usar, que quer matar. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Se é Deus que está usando, deixa Deus usar. Se alegre em ver Deus usar o seu irmão. Quem pode, levante sua mão, levante sua mão. Adora ele por um minuto, que a presença, a presença do Eterno está aqui nessa noite. Você que é batizado com o Espírito Santo, eu convido a você começar a adorar o Senhor em língua nessa noite. Comece a dar glória a Ele. Comece a adorar Ele em línguas aí. Comece a glorificar o nome dEle, porque a presença dEle está aqui nesta noite. Alabachanda, alabacanta, alabachandarai. Ai, deprovanai. Alabacanta, alabachandarai. Imanai. Ai, calabachandarai. Meus irmãos, todos nós sabemos que alabachandarai, que o sentimento de exaltação não é de Deus. O sentimento de exaltação é do diabo. E a Bíblia vai nos dizer aqui no livro de Isaías, alabachandarai. Glória a Deus. Você acredita que eu peguei os bolsos errados? Peguei os bolsos que eu peguei domingo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia fala no livro de Isaías. Olha aqui, vai você esse aqui. Esse aqui. Glória a Deus. É esse daqui mesmo. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Versículo 13 e 14. Dizendo, falando sobre Satanás. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Tu dizias no teu coração: subirei até o alto e colocarei meu trono acima do trono do Altíssimo. Aleluia! Esse sentimento de exaltação não
provém de Deus, mas provém do diabo. O servo de Deus, ele tem esse sentimento, como João falou: importa que ele cresça e que eu diminua. Aí a Bíblia vai nos dizer o quê? Que Deus, quando olha esse sentimento no coração de Satanás, a Bíblia fala o quê? Que o grandão da Galileia, Jeová Todo-Poderoso, eu posso até conjecturar e imaginar, que a Bíblia não diz, mas conjecturar é imaginar. Imaginar não é pecado. Pecado é você falar o que a Bíblia não diz, mas você imaginar não é pecado. Eu posso imaginar que Deus Todo-Poderoso olha e vê ali o coração do diabo se exaltando, vê o coração do diabo querendo ser maior do que ele. Aí Deus se levanta do trono dele e fala: não, o grandão aqui sou eu, o grande aqui sou eu. E joga o diabo lá embaixo, cá embaixo. E o diabo cai aqui na terra. Que no livro de Lucas, Jesus falou: ai da terra, porque eu vejo o diabo cair até vós com fúria, porque Deus manda ele cá embaixo, porque da exaltação. E se você quer que Deus te exalte, se você quer que Deus exalte você, se humilhe. Aleluia. Não é verdade? Não é verdade? Nós temos que nos humilhar. Não é verdade? Se você quer que Deus te exalte, tire o sentimento do coração de exaltação. E aqui, em Lucas capítulo 9, versículo 46, Lucas capítulo 9, versículo 46, olha que o diabo já estava implantando o sentimento dele do discípulo. Olha, Lucas capítulo 9, versículo 46. Aqui, ó, Lucas 9, 46. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-lo junto a si, e disse-lhe: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim, e qualquer que a mim me recebe, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor, esse é o grande. Olha o diabo se andando no meio do discípulo. Os discípulos começaram a andar com Jesus, e a Bíblia fala o quê? Que eles já começaram aquela discussão: não, o maior sou eu, não, eu sou o maior. Você viu ali aquele aleijado ali? Não, você viu aquela mulher ali? Você viu aquela mulher do fluxo de sangue? Não, você viu aquela ali? Já começaram uma discussão entre eles, que era o maior. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus vendo aquilo ali, Jesus falou: olha, o sentimento dele já está querendo invadir aqui na vida do meu discípulo. Eu vou cortar logo, da mesma forma que eu cortei lá no começo, eu vou cortar agora. E a Bíblia fala que Jesus pega ali uma criança e coloca no meio. Por quê? Porque uma criança é pura. A criança não tem sentimento nenhuma de maldade, de se engrandecer. A criança é pura, e Jesus coloca ali no meio deles. Vemos aqui agora Mateus 11. Pode dar glória, irmão. A igreja pentecostal pode dar glória. Aleluia. Mateus 11. Veja aqui Mateus 11. Mateus 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou todos os seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperando outro? E Jesus respondeu: dize-lhe, ide e anunciai a João as coisas que tem
que ouviste e vede, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres são anunciados o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer e turbar a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Foste ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas do rei. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais que um profeta, porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior que ele. Está entendendo? Olha o que Jesus falou. Não tem ninguém que é. Olha aqui, no batismo de Jesus, João deu testemunho de Jesus. Agora aqui, Jesus dá testemunho de João e fala: olha, nascido de mulher, não tem ninguém que é maior que João. Mas você quer ser maior do que ele? Desça, seja o menor que você vai ser maior do que ele. Mas é diferente. Hoje as pessoas querem ser maior, mas não quer descer. Mas para ser maior, Jesus está dizendo aqui: tem que descer. Para ser maior tem que descer. Glória a Deus. Ai, meu irmão, nunca você viu na Bíblia, diante dos feitos da Bíblia, nunca você viu Deus chegar e pegar as coisas grandes para fazer. Deus só pegou as menores. Deus só trabalhou com as menores. Olha que Jesus chegou, chamou Gideão e falou o que é com Gideão? Deus chamou Gideão por propósito, para vencer os midianitas. Aí a Bíblia fala o quê? Que era 32 mil. Aí Deus olhou assim: Gideão, tá muito. Tira aí. Vai tirando aí. E a Bíblia fala que o quê? Saiu 22 mil, ficou 10 mil. Aí a Bíblia vai nos dizer o quê? Que é mais 10 mil. Aí Deus olha assim e fala: Gideão, tá muito. Vai diminuindo aí, porque se eu der vitória ao povo com toda essa gente, eles vão se gloriar. É por isso que Deus pega a gente pequeno, para os feitos que ele fazer, a gente não se gloriar. E a gente vê: não tinha como isso acontecer, não. É amor de Deus, é o feito de Deus, o Todo-Poderoso que fez isso. Aleluia. Olha que o povo de Israel estava lá cativo no Egito, e Deus vai lá e pega Moisés. Quando Deus pega Moisés, Moisés fala: Senhor, eu não sei nem falar, eu sou gago. Você está entendendo? Por quê? Porque quando Deus às vezes pega preparado, aí quer se gloriar. Aí Deus pega a gente que não é capacitado e prepara. Você está entendendo? Para fazer. Porque quando ele prepara você, você vai entender: rapaz, não era eu, foi o Todo-Poderoso que fez isso. Não é verdade? E a Bíblia fala o quê? Que Moisés chegou lá no Egito, e Moisés foi grande no Egito, meu irmão. Moisés foi grande no Egito, porque quando Deus mandava as pragas lá no Egito, eles vinham para ver Moisés, para falar: Moisés, ora Moisés, ora para cessar essa praga, Moisés, ora Moisés. E Moisés ia lá e eu falava com Deus, e Deus cessava a praga. Daqui a pouco Deus mandava a praga de novo, e eles iam até Moisés de novo: Moisés, ora. Aí Deus pegou Moisés gago, pegou Moisés que não sabia falar e colocou grande lá no Egito. É o que Deus está dizendo você nessa noite. Você quer
que Deus engrandeça seu nome, como ele falou com Abraão. Você quer que Deus se exalte? Mas desça. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, desça, desça, desça. A Bíblia vai nos dizer que ali Saul tinha pecado diante de Deus e Deus queria levantar outro rei. Aí a Bíblia vai nos dizer o quê? Que Deus pega e fala com Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque lá eu tenho escolhido um rei para colocar diante do meu povo. A Bíblia vai dizer que quando Samuel chega lá, Samuel vê os grandão. Samuel vê os grandão, vê Eliabe, vê aquele, e Samuel fala: não, o rei de Israel é esse, o rei de Israel é esse. Quando vê os grandãos fortes, é esse. Aí Deus fala com ele: Samuel, não atente a aparência, Samuel, porque você vê a aparência e eu vejo o coração, eu vejo o coração. E a Bíblia vai dizer que aí Samuel chega e fala ali com Jessé: vem cá, por acaso já acabou seus filhos? Aí Jessé fala: não, tem um menor. Eita, Deus lindo, que pode dar um grito de glória. Olha o que Jessé fala: tem um menor. Deus quer trabalhar com o menor aqui nesta noite. O grandão vai ficar de fora, porque Jeová, ele quer trabalhar com o menor. Se você é o menor da casa de Jessé, levanta a tua mão e dá glória para estremecer o inferno nessa noite. Alabaxandarai, ai deprovanai. Diga, levante a sua mão e diga: Jesus, eis-me aqui, Senhor, sou menor, usa-me. Fale para ele: Espírito Santo, eis-me aqui, eu sou menor, Espírito Santo, usa-me, usa-me, usa-me. Alabaxandarai, ai deprovanai, alabacanta, alabaxandarai, ai calabaxeia, calabaxai. Meu Deus, nessa noite eu quero profetizar, nessa noite. Levanta aqui nesta noite o menorzinho, levanta o menorzinho, levanta aqui nesta noite a tua filha, levanta nesta noite o teu filho, levanta nesta noite. Pai, porque os grandão, meu pai, os grandão é só para se aparecer, os grandão é só para se mostrar, mas o pequeno não. O pequeno quer fazer, o pequeno quer fazer para o teu reino, o pequeno quer se doar, o pequeno quer se dar. Por isso levanta aqui nesta noite, levanta nesta noite o pequenino e se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Quem pode aplaudir ao Senhor? Alabacai, alabaxandarai, ai deprovanai. Glória, glória. Alabaxanda, alabacanta, alabaxandarai. Glória a Deus. Para nós encerrarmos aqui, eu quero fazer duas orações. A primeira oração é a oração de libertação. Você vai orar pelo seu esposo, você vai orar pela sua esposa, você vai orar pela sua casa. Nós vamos guerrear pela nossa casa. E a outra oração que eu vou fazer